Pessoal, então em relação às formas especiais de testar, são formas simplórias, são formas mais simples do que as relações entre as formas ordinárias de testar. Mas essas espécies de testamento possuem eficácia provisória, porque saindo dessa condição que permitiu a realização desses testamentos especiais, de testar sob as formas especiais, sobrevivendo então o autor do testamento, ele terá o prazo de 90 dias para que ele possa realizar o testamento, ratificar aquele testamento que ele fez sob a forma especial, dentre das formas ordinárias. Então vejamos, quais são esses testamentos? Eles vêm a partir, então, do artigo 1888 do Código Civil, tá? Dizendo que são formas especiais de testar em relação a determinada classe, em determinado grupo que estão diante, então, dessas situações específicas. Então, nós temos o testamento marítimo e aeronáutico, bem como o testamento militar. Em relação ao testamento marítimo ou aeronáutico, quem poderá testar dessa forma, tá? Pessoas que se encontram a bordo de navios ou de aeronaves, de bandeiras nacionais, tá? E que por uma questão emergencial, uma situação de urgência, elas não têm outra forma de realizar o testamento. Então, são navios ou aeronaves com bandeiras nacionais, navios ou aeronaves de guerra ou navios ou aeronaves mercantes. Então, diante de uma situação emergencial, elas poderão testar diante dessa forma especial, diante do testamento aeronáutico em uma aeronave nacional, mercante ou de guerra, ou poderá testar diante de um navio nacional, mercante ou de guerra, se ali for tripulante, se ali estiver dentro, né, desse navio ou dentro dessa aeronave, diante da situação, como que elas vão testar? A lei fala que esse tipo de testamento aeronáutico ou marítimo pode fazer ele se assemelhar às formas públicas e à forma cerrada. Então, a pessoa poderá escolher, né, a maneira de testar de forma pública ou a maneira de testar de forma cerrada, que eu já disse para vocês no próprio vídeo como realiza as formas ordinárias de testar. E então, tanto a forma pública quanto a forma cerrada, a gente precisa da presença do titular do cartório ou seu substituto. Quem seria esse titular? Seria, então, o comandante do navio, seria o comandante, então, daquela aeronave. Na presença, então, de duas testemunhas, tá certo? De forma, então, declarada no público ou de forma escrita no cerrado. Assemelha-se, então, às mesmas formalidades legais, tá? Bom, chegando ao destino, se a pessoa não veio, se o testador não veio a falecer, ela precisa convalidar, ela precisa ratificar esse testamento especial que ela fez diante ou mediante as formas ordinárias. Então, por isso, uma previsão ou uma eficácia provisória que propicia a caducidade se houver a sobrevivência do autor da herança, ele precisa então confirmar, ratificar na primeira passagem, na primeira chegada ao destino, tá certo? Aos cartórios então competentes. Além disso, então, nós temos a forma militar. A forma militar, então, também assemelha-se ao testamento público, ao testamento cerrado e poderá ser feito por as pessoas militares, por as pessoas do exército, forças armadas, e aí a doutrina coloca que não seria tão somente os policiais que estariam a serviço, mas toda aquela tropa a serviço da campanha, a serviço da guerra, tá? Então, um médico, um psicólogo, o dentista, né?
todos aqueles que estejam em guerra ou em campanha, que foi nomeado a serviço dessa prestação de serviço, poderá, diante da necessidade, diante da urgência, realizar esse tipo de testamento militar, que poderá se assemelhar à forma pública, bem como também à forma cerrada. Tá certo, pessoal? Além disso, a lei coloca que, em específico ao testamento militar, poderá ser feito também na forma nuncupativo, ou testamento nuncupativo. É a forma permitida que se faz do testamento oral, mas na presença, então, de testemunhas para que possam testemunhar. A doutrina coloca que poderia ser feito por escrito sem a presença de testemunhas, tá? Então, o testamento nuncupativo, ele pode ser feito diante, então, dessa especificação do testamento militar. Pessoal, seriam, então, as considerações acerca que eu teria que fazer para vocês em relação às formas de testar. Bons estudos para vocês, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada. Beijão, pessoal. Até!